Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando César e dando continuidade à disciplina de desenvolvimento de projetos, a gente vai falar hoje sobre uma ferramenta bem importante, bem legal dessa atividade, tá? Nós vamos falar hoje sobre o diário de bordo. Nesse módulo, a gente vai ver, além da definição, qual a importância do registro das atividades, quais são as vantagens de usar um diário de bordo e quais os cuidados que a gente tem que tomar quando for fazer os registros. A gente vai ver alguns exemplos e vai refletir sobre a forma de precisão dos registros no diário de bordo. Bom, antes de começar, vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente conduz um experimento, por que a gente tem que fazer as anotações? Vocês acham que a gente não deve fazer? Tem que fazer, né? Mas por quê? Qual é o lugar mais adequado para fazer as anotações dos seus experimentos? E o que a gente tem que anotar? A resposta disso tudo está na ferramenta chamada diário de bordo. Diário de bordo não é nem um bicho de 7 cabeças não, tá? Mas ela é bem importante na condução de um projeto de pesquisa. O diário de bordo, ele é um caderno ou uma pasta na qual os alunos registram as etapas que realizam no desenvolvimento do projeto de pesquisa. É um instrumento para que os alunos possam anotar suas observações, ideias, reflexões e comentários sobre o trabalho em desenvolvimento, bem como fotos, esquemas e diagramas. É um local onde o estudante pode descrever e refletir sobre os problemas que vão surgindo, os obstáculos que decorrem do desenvolvimento do trabalho e a forma como ele superou esses obstáculos. É um diário do projeto e pode ser feito em grupo ou individualmente, segundo Carneiro e Silva. Mas para que serve um diário de bordo, gente? O diário de bordo ele é utilizado para registrar de forma precisa todas as observações pertinentes ao projeto, bem como os resultados parciais e finais obtidos e também os problemas vivenciados durante toda a execução do trabalho. Esse registro é uma ferramenta que permite o aluno e o seu orientador fazerem autoavaliações de pesquisa. O que são registros, gente? E como fazer, né? Os registros são os fatos que acontecem durante a execução do projeto. E não existe na literatura uma estrutura específica para fazer um registro de diário de bordo, tá? Contudo, a gente pode usar um formulário simples que ajuda a organizar melhor as informações e que sirva de modelo. Como roteiro, por exemplo, sugere-se dividir a estrutura de um registro em 3 partes: cabeçalho, descrição da atividade e reflexão sobre os resultados alcançados, segundo Ludic e André. O cabeçalho pode conter a data, a hora de início e de fim da atividade, do dia, o local onde ocorreu a atividade, quem é que está registrando a atividade, o autor do registro, se for um grupo. Na descrição do registro, deve-se usar textos, observações, medidas, tabelas, diagramas e gráficos, imagens, que podem ser desenhos ou fotografias, e referências a vídeos. A reflexão pode conter os pensamentos sobre o modo como a tarefa foi conduzida, o seu efeito no processo de desenvolvimento do projeto e os próximos passos a serem conduzidos. Vamos ver um exemplo. Caso seja feita uma pesquisa na biblioteca, o que podia ser registrado? Aí nós temos o exemplo do cabeçalho, da descrição e da reflexão. No cabeçalho podia estar a data, o horário da pesquisa, o local onde foi realizado e quem participou dessa pesquisa ou dessa atividade. Na descrição, os livros que foram consultados, trazendo o título do livro, os autores do livro, a editora, ano de publicação e as páginas. E na reflexão, um balanço geral sobre a tarefa por meio de uma reflexão crítica. O que vocês acharam da pesquisa? Foi relevante? Trouxe alguma informação? Foi inútil? A gente não anota só o lado bom da história não, tá? As coisas ruins são anotadas também no diário de bordo para que sirvam de lição, para que os erros não se repitam, tá certo?
Um bom registro de um diário de bordo é aquele que faz uma descrição rigorosa da atividade, identifica o contexto do registro, dizendo dia, hora, local e quem executou, concentra a descrição do registro em seus aspectos essenciais e inclui uma reflexão crítica e comentários significativos. No diário de bordo, os alunos podem registrar questões colocadas ao professor, bem como resultados das discussões com ele. Outros professores, que porventura venham a ser consultados, também podem ser referenciados no diário de bordo. Lembra que a gente falou que a gente vai trabalhar com professores co-orientadores? Pois é, bem como o resultado dessa consulta. Informações adicionais sobre o projeto podem ser relatadas como, por exemplo, reflexões em relação à forma como o grupo está trabalhando. Eu tenho certeza que nessa parte aí vai ter bastante coisa a ser anotada. O grupo está coeso, fulano está trabalhando mais que Beltrano, ciclano não está fazendo nada, fulano está carregando a equipe nas costas. Anota tudo isso aí. E os resultados mal sucedidos, eles devem ser descartados? De jeito nenhum, gente. Nem sempre a atividade vai ser bem sucedida. Isso faz parte da pesquisa e também deve ser registrado. Ou seja, não pode e não deve ser ignorado. Por exemplo, caso a atividade tenha sido a de visitar um laboratório para coletar algum material e por algum motivo não tenha sido possível, deve-se registrar as causas e consequências. Se possível, deve-se relatar se será necessária outra tentativa ou se haverá outras possibilidades. Quais são as vantagens de se adotar um diário de bordo? Você já imaginou como seria acompanhar um projeto sem o registro das atividades e observações? Um diário de bordo, ele serve de testemunho sobre o que foi feito durante o desenvolvimento de um projeto. É a memória dos passos conduzidos no projeto. Costumamos usar uma linguagem informal. Quem registra no diário é o aluno. O diário é um instrumento de acompanhamento do trabalho sendo feito. O professor pode usá-lo para verificar o que está sendo feito, orientar o aluno e avaliar o andamento do projeto e do próprio aluno. Daí a importância dessa ferramenta e daí o porquê que eu vou querer, porque eu quero acompanhar o que vocês estão fazendo e nós vamos ver isso através do diário de bordo. Com registros precisos, vai ficar mais fácil relembrar o que foi feito e elaborar o relatório do projeto, que é um outro documento que vocês irão entregar ao fim dessa atividade. Vamos ver agora o que os pesquisadores falam dos cuidados com os diários num diário de bordo. Pesquisadores experientes sugerem que, ao mesmo tempo em que se colete os dados, se iniciem a organizar e o questionamento. Todos são necessários, relevantes e relacionados com a investigação e desenvolvimento. Esse procedimento pode auxiliar o pesquisador a verificar se esses dados coletados estão diretamente relacionados com a questão da pesquisa e com o seu objetivo. Isso aqui é muito importante, gente. Quando vocês estiverem fazendo as anotações do diário de bordo, vocês não podem perder o foco. Mantenham-se na pesquisa. Caso aconteçam situações paralelas, devem ser anotadas? Sim, desde que estejam relacionadas à pesquisa, de alguma maneira, direta ou indiretamente. Fatos corriqueiros que não estão relacionados à pesquisa, não deem atenção, tá bom? Ao fazer anotações, é importante tomar cuidado para não desviar-se das questões a serem investigadas. Registros, como fotografias e vídeos, sobre tudo ao redor da pesquisa, podem afastar o propósito da investigação, dificultando a tarefa de análise de dados. O que ele quer dizer com isso? Você está focado em investigar ou pesquisar sobre determinado assunto. E aí você começa a tirar selfie, tirar foto de outras coisas que não estão relacionadas à pesquisa, vai fazer com que você se afaste do propósito da investigação. Tá bom? Não perca o foco. Deve-se registrar apenas o que for necessário para responder à questão central da pesquisa e que esteja diretamente relacionado a ela. Segundo o Flick.
E o que a gente deve evitar durante os registros, ou durante o uso do diário de bordo? É melhor evitar copiar textos da internet ou digitalizados sem acrescentar uma reflexão ou uma crítica. Ao copiá-los, devemos citar a fonte, gente. Todas as vezes que você pegar um texto de terceiros, seja de livros, de internet, de onde for, você tem que citar a fonte. O diário é preenchido ao longo do desenvolvimento de um projeto. Ele reflete os acontecimentos do momento do registro. Por isso, não é recomendado passar o diário de bordo a limpo, entendeu? É um rascunho do que está acontecendo no projeto. Durante os acontecimentos, você está registrando. Então, você não vai pegar esse registro e passar limpo, porque você pode apagar alguma coisa importante. Ele tem que ser nu e cru, do jeito que você colocou, a lápis, a caneta, um desenho, uma coisa mal desenhada, enfim, do jeito que você registrou, deixa. Bom, vamos fechar essa nossa unidade, esse nosso módulo, revendo o que foi visto até agora, dessa aula. O que é o diário de bordo? O diário de bordo é uma ferramenta que permite vamos de novo. O diário de bordo é uma ferramenta que permite ao pesquisador registrar as suas observações, suas reflexões e todos os acontecimentos importantes relacionados à sua pesquisa. Para que é que serve um diário de bordo? O diário de bordo serve para registrar as observações e reflexões pessoais sobre o processo de planejamento, execução e resultados das atividades da pesquisa. E o que é que se registra no diário de bordo? No diário de bordo registramos a data, horário, local, integrantes, descrição detalhada das observações, com reflexões sobre os resultados e os próximos passos. Quais são as vantagens de se utilizar um diário de bordo? Ele serve de testemunho sobre o que foi feito, é um instrumento menos formal que um relatório de pesquisa, pode ser disseminado para outros professores e é um instrumento de acompanhamento e avaliação para o professor. E quais são os cuidados que devemos tomar? Evitar dados excessivos, pois podem prejudicar a análise deles e gerar dificuldades para decidir quais informações são relevantes para a sua pesquisa. Também devemos evitar apenas colar textos da internet ou digitalizá-los sem fazer análise crítica deles. E evitar passar os textos a limpo. Essas são as referências utilizadas na nossa aula de hoje. Depois vamos fazer a nossa atividade, tá? De fixação. E eu aguardo vocês na próxima aula. Obrigado por tudo. Até logo mais.